Muito bom dia para você, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 da manhã desta segunda-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM. Temperatura de 16 graus e 3 décimos. Primeira semana do outono. E o outono já começa a dar o seu cartão de visita, né? Começando com as temperaturas mais reduzidas. Vejo que a nossa convidada já veio com uma manguinha mais longa. O outro nosso convidado já sentiu um pouco de frio quando entrou no estúdio, porque o ar estava muito baixo. Mas, de qualquer forma, o ar-condicionado começa a ser deixado de lado a partir já das próximas semanas, com a entrada do frio, que é típico do mês de outono. Pois bem, brincadeiras à parte com os nossos convidados, quem estão conosco hoje, justamente a secretária do Esporte e Lazer e da Juventude do nosso município, Aline Herig, e também o contador e delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, Gustavo Luiz Schnorenberger. Aline, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia, Gustavo, bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Tirol. Bom dia, Gustavo, tudo bem contigo? Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes. Pois bem, nós vamos falar sobre um assunto que sempre no início do ano a gente fala bastante de imposto de renda. O Gustavo já esteve aqui participando em várias oportunidades com a gente. E esse momento justamente de dedução de imposto de renda, daqui a pouco o Gustavo vai explicar melhor para a gente, mas também a possibilidade de contribuir com as crianças, jovens e adolescentes do nosso município através de repasse para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Na verdade, isso está sendo reabilitado nesse ano de 2015, né, Aline? Fale um pouco para a gente sobre esse projeto, sobre essa ação que pode ser feita aí na declaração do imposto de renda. Bom, eu faço parte do CONDICA desde o ano passado, então tem algumas coisas que acontecem já há anos no CONDICA que eu talvez não consiga trazer ou contribuir hoje. Mas assim, o CONDICA tem um fundo e a gente precisa captar dinheiro para esse fundo para conseguir com que muitos projetos aconteçam dentro do município. Um desses projetos que foi beneficiado com esse fundo foi o projeto de atletismo junto ao Colégio Teutônia, onde então tinha aula no Colégio Teutônia e também no Canabarrense. Acontece que no ano passado, então, a gente não tinha recurso para esse fundo e acabou que a gente não conseguiu passar dinheiro para o projeto acontecer. Então, na época a gente tinha cerca de 100 crianças participando dentro do município. É uma modalidade esportiva, assim, muito boa, porque exige determinação de cada criança, consequentemente, dentro de sala de aula, são outros resultados que ela apresenta também. Então, projetos como esse, projetos da capoeira, que a gente tinha ideia de implantar esse ano também. Ano passado a gente teve a segunda semana municipal, foi entrado em mais escolas e hoje a gente passa na rua, as crianças nos reconhecem e pedem, ai tia, quando vai ter de novo o projeto da capoeira? A gente quer participar, as famílias vêm em busca também. Esses projetos, eles eram mantidos com que receita até ano passado? Na verdade, assim, o projeto de atletismo era pelo CONDICA. O projeto da capoeira a gente tinha ideia de implantar esse ano. Então, até vai entrar agora uma lei, a 13.019, a partir de julho, também vai pegar esses projetos do CONDICA, mas está tudo se encaminhando para conseguir pelo CONDICA, para a gente conseguir recurso. Também tem o projeto de música, que a pastora dá ali no bairro Teutônia. Então ali ela conseguiu também recursos junto às empresas, inscreveu o projeto, inscreveu a entidade em si e foi por ali que foi passado Só para os nossos ouvintes entender um pouco melhor, Aline, o que é o conselho? Existe o CONDICA e o fundo, né? O fundo é a forma que o CONDICA tem para buscar as receitas, é isso? Isso aí. Então, se busca o recurso, fica no fundo e a partir dali o CONDICA pode aprovar ou não projetos relacionados para criança e para adolescente. Então, tem outros projetos, outras coisas legais que poderiam ser feitas pelo fundo, né? Talvez um lugar que tivesse um reforço escolar para as crianças, ou uma biblioteca, alguma sala de informática, qualquer projeto que seja relacionado à criança e adolescente. Então, passaria também pelo conselho, o conselho aprova ou não o projeto e aí se passa o recurso. Só que para isso acontecer, outros municípios até estão à frente da gente nisso, sabe? A gente precisa da ajuda da população para ajudar. Assim, a gente passou e-mails para muitas pessoas, a gente usa a rede social para as pessoas ajudarem a disseminar. E também no boca a boca, aquela coisa de pensar, tu
tu declara imposto de renda, como tu faz? Pode nos ajudar? O dinheiro fica no município, tu não vai gastar mais por isso. Até essa parte o Gustavo pode explicar um pouco mais, que eu não tenho tanto conhecimento. Mas assim, tu não vai gastar e tu vai ajudar a tua comunidade, a tua cidade e as crianças que a gente tem aqui. O conselho hoje é formado dentro da administração municipal, é formado por pessoas representativas de outras entidades também, Aline? Eu não sei em percentual, mas existe uma parte que é do governo e outra parte que é da sociedade civil. Tem pessoas também de fora representando entidades que participam também. Bacana. Bom, Gustavo, a Aline falou na captação de recursos, né? Como as pessoas podem contribuir para o fundo, para o Condica, de que forma o contribuinte que está aí fazendo a sua declaração do imposto de renda pode contribuir para essa entidade, para essa ação aqui no nosso município. Bom, Vinícius, o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem um departamento de responsabilidade social, onde ele pede para os contadores, né, dentro da cidade, né, da sua jurisdição, né, que possam ajudar, né, aos fundos. Se envolver, né? Se envolver, exatamente. Então, a gente até esteve conversando com a administração municipal já faz uns 2 anos. Então, a administração municipal, a gente levou essa situação de que existe um recurso que os contadores, que a população, através do imposto de renda pago, ela pode contribuir para esse fundo, que é uma contribuição que ela pode deduzir no imposto de renda. Então a gente conversou, a administração foi sensível a isso e fez um cadastramento, aonde hoje no próprio programa, né, da Receita Federal, do Imposto de Renda, constam, né, nas doações o fundo, né? Então hoje simplificou de uma maneira muito boa na hora de fazer a declaração que a pessoa pode contribuir, né, automaticamente para o fundo. Claro, tem suas limitações, tem suas regrinhas, né? A Receita Federal, ela não libera a doação geral, né? Tem algumas regrinhas. Então, eu posso colocar que antigamente as pessoas tinham muito medo de fazer a doação, ou até faziam a doação, mas a declaração normalmente caía em malha fina, né? Então o pessoal ficava muito receoso de fazer, né? Por métodos lá da Receita Federal, ela caía em malha fina e a pessoa tinha que ir lá provar, levar o recibo de depósitos, né? Então não havia então uma adesão. Então agora a gente quer fazer um trabalho de formiguinha, né? Já que o fundo agora está bem estabelecido, está cadastrado na Receita Federal, então a gente quer fazer um trabalho de formiguinha, de que as pessoas se sensibilizem, né, e destinem parte daquele imposto que vai pagar para o governo, que aquele imposto fique na sua cidade, ou seja, fique em Teutônia, e esse recurso entrando, né, no fundo, eles possam então destinar para esses projetos, né. Em termos mais didáticos, Gustavo, na hora de fazer a prestação, como funciona? Está no site da Receita, tem lá um link, uma janela destinando para o fundo. Esse fundo ele vai aparecer como um fundo aqui de Teutônia ou ele aparece em outra nomenclatura? Não, tem especificamente a cidade, enfim, essa questão? Isso mesmo, Vinícius. No próprio programa da declaração de imposto de renda, agora que as pessoas estão fazendo entre março e abril, vai ter dentro do programa uma opção doações, né? Marcando a opção doações, ela vai achar uma relação, né, de cidades, né, vai por cidades, e lá tu vai ter que encontrar a cidade e o fundo, né? É isso que Teutônia ainda não estava habilitado, tá? Tinha outras cidades habilitadas, né, mas Teutônia ainda não estava habilitada. Hoje, a gente abrindo a declaração de imposto de renda, aparece o fundo Condica, o fundo da criança e do adolescente de Teutônia, né? Marcando essa opção, o próprio programa já calcula
o valor que pode ser contribuído, né? E ao calcular, né, ele desdobra em duas DARFs, né? O pagamento, parte do pagamento vai então para Brasília, né, para a Receita Federal, e a outra parte, né, automaticamente vai para o fundo, cai direto na conta corrente do fundo. Essa é uma opção que é 3% do imposto devido, tá? Mas, não sei se você quer ver mais adiante, tem outras opções que a gente pode fazer. Não sei. Qual é que é o limite? É de 3 a quanto? É 3, no momento que se faz a declaração em março e abril, o limite é 3. Porém, esse limite dobra, ele pode ser 6%, porém, a pessoa tem que fazer o depósito em conta corrente durante o ano. Até o último dia de 2015. Exatamente. Né? Então, se a pessoa quiser doar para o fundo e aproveitar uma dedução de 6%, aí ela não pode fazer nessa declaração que ela está fazendo agora. Ela faz a doação, né? A Aline depois pode passar o número da conta, né? Ela faz a doação, guarda o recibo de depósito, né? E depois ela declara este valor no limite de 6%, ou seja, então dobra a opção de doação, né? Até a gente vai começar a divulgar que durante o ano ela rende mais, né? Rende mais. Quem paga dentro do prazo pode destinar até 3%. Perfeito. Quem espera para o ano todo pode destinar 6%. 6%, exatamente. Então nessa parte a Receita ela facilitou que pode fazer dentro da declaração, mas aí ela deixa pela metade, só os 3%, né? Bacana. Qual é que é a expectativa? Obviamente, não falando em números, mas qual é o trabalho que vocês estarão fazendo agora, junto com a Secretaria, junto com o contador Gustavo e delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade? Quais as outras ações? O Gustavo falava desse serviço de formiguinha, vão passar via rede social, vão passar via imprensa também, para que as pessoas, acima de tudo, conheçam o projeto, né, Gustavo e Aline? É importante que agora estejamos cadastrados, já consta lá no site da Receita, acho que as pessoas, às vezes, a gente tem tanta opção para doar no Brasil, se a gente fosse analisar, né, tanta coisa que a gente poderia doar. Aqui na nossa região, na nossa cidade, temos a doação para o Hospital Ouro Branco através da conta de luz, enfim, ações que estão de tamanha proporção, mas a gente às vezes acaba não conhecendo. Como vocês vão trabalhar para que as pessoas conheçam, para que quem vai declarar o imposto de renda possa ter essa ferramenta para fazer essa ação também, Aline? A gente pensa de todas as maneiras, né? Seja em rede social, hoje, quando abre a página do município, né, da prefeitura, também na página inicial já abre de cara, assim, esse projeto. Também a ideia é disseminar em pontos, assim, que tem maior circulação de pessoas, supermercado, também mais adiante, e-mails, Face, WhatsApp, então tudo funciona. Só que não funciona assim se somente eu ou o Gustavo mandar. A gente precisa que também a comunidade se envolva. A própria rádio faz um trabalho muito bacana que já dissemina para muitas pessoas essa ideia também. Mas tudo é bem-vindo. O boca a boca também é um trabalho bem legal de se fazer, porque a gente sempre está em contato com outras pessoas, né? Então, pessoas que a gente sabe que contribuem, médicos, bancários, então todo mundo a gente está dando um jeito de conseguir levar a informação até eles, né? Perfeito. Essa questão muito também se fala, a questão da burocracia, né, Gustavo? Isso facilitou bastante, esse é o método que tu acabaste de falar, é um método sem burocracia, é simples de fazer essa dedução? Exatamente. Como eu disse anteriormente, as pessoas, quando faziam a doação para esse fundo, caíam em malha, né? Sim. E isso gerava até um certo pânico e um desconforto para o contribuinte, né? Cair na malha fina, né? A restituição dele voltava por último, né? Então, isso era um empecilho muito grande. Com o avanço da tecnologia, a Receita Federal colocou, então, essa doação dentro do próprio programa, né? E como desdobra em duas DARFs, né? Até vou explicar mais ou menos como funciona o cálculo dos 3%, perfeito, né? Perfeito. Um contribuinte que tenha, por exemplo, R$5.000
né, de imposto devido para a Receita Federal. Tá? 3% daria R$150. O contador, ou ele mesmo fazendo a declaração de imposto de renda, digamos que ele tenha mais um imposto, ele tem um imposto devido de 5 mil, mas colocando as deduções legais, despesa de médico, escola, instruções, vamos supor que ele tenha, então, R$500 a pagar ainda, né? Ele vai pagar 350, uma DARF de 350, que vai então para o governo federal, e o programa automaticamente vai fazer uma DARF de R$150, né, o totalizando os R$500, né, e esses R$150 vai diretamente para o fundo. Ou seja, ele teria que pagar R$500 que iriam para a Receita Federal, para o governo federal. Nesse método, ele destina R$150 que fica em Teutônia no fundo para o projeto. Então isso é muito importante, é muito bom, porque o dinheiro fica aqui no município. E é a forma da gente sanar aí uma das nossas grandes expectativas, né? De ver que o dinheiro sai do nosso bolso e retorna, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é uma via de mão única, que ele vai e acaba não voltando. E essa é a oportunidade, né? Essa é a oportunidade para tu enxergar que o dinheiro fica aqui no município. Né? Fundamental. Acho que é importante que vocês também possam divulgar isso e divulguem bastante nessa questão do dinheiro ficar no nosso município, que é uma iniciativa simplesmente fantástica. Muito bem. Aline, eu tenho aqui uma conta bancária do Banrisul que as pessoas também podem fazer as doações. Eu não sei se você tem aí. Eu tenho aqui, agência 946, conta 04 010864-0-8. Que as pessoas também podem fazer outro tipo de podem fazer outro tipo de doação também, né, Aline? Também pode, fica a critério de cada pessoa, né? Quanto mais contribuir, como foi dito, o dinheiro fica aqui e são aplicados nas crianças do município, nos seus filhos, né? Que vão ter a oportunidade de botar a criança num projeto para desenvolver ele, para tirar de outros caminhos, né? Então a gente está aberto também a novas ideias, novos projetos. Essas entidades e associações que se inscreverem também tem que estar em dia com o município, com a Receita. Então, tem muitas ideias surgindo, mas muitas vezes nos faltam recursos, né? E esse vai ser o meio da gente conseguir que esses projetos realmente venham a funcionar. Bacana, tomara que vocês logrem êxito em mais essa ação. Obrigado, Aline, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius, novamente, a Rádio Tirol sempre aí de portas abertas, né? Para a gente poder passar a informação. Obrigado mesmo pelo convite e também estamos à disposição quando precisarem. Com certeza, Gustavo. Penso que esse é um período de bastante serviço para os contadores da nossa região. Imposto de renda leva pelo menos metade do ano de serviço de vocês, né, Gustavo? Mais ou menos isso? Exatamente. E apesar dos e-mails da divulgação que a gente está fazendo, a gente também pede muita colaboração dos colegas contadores, perfeito, né, que ao fazer a declaração do seu cliente, né, e perceba que ele está dentro dessas condições que a gente apresentou há pouco, ele não custa nada ele marcar lá os 3% e deixar o dinheiro aqui no município para ajudar as crianças e os projetos, os adolescentes que estão necessitando. Sem dúvida. Boa semana, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. 8h25, conversamos com o contador e delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade, Gustavo Schnorenberger, e com a secretária da Juventude, Esporte e Lazer, Aline Herig, aqui no município de Teutônia. 8h25, a gente vai a um breve intervalo, na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje. Bom dia!